Olha, a gente tem... Quando eu cheguei aqui em 2010, já existia redes sociais, mas o museu não tinha pensado em, por exemplo, ter uma página no Facebook. Então, depois que foi feita a página no Facebook, a gente acredita que conseguiu divulgar mais o museu. Então, os museus hoje têm se preocupado com isso também, de usar as redes sociais para divulgar seus eventos, porque hoje em dia as pessoas dão muito valor a isso, né? A gente teve aqui um evento que é o chamado Inverno no MAB, que são cursos na área de museologia, de história, de conservação, e a maioria das inscrições foram feitas através do computador, e muitos disseram que ficaram sabendo pelo Facebook. Então, quer dizer, funcionou muito para a publicidade, para a divulgação do museu. Então, os museus hoje estão ligados nisso, estão investindo na divulgação através da internet. As mídias digitais, ela tem uma facilitação da linguagem, né? Quer dizer, é uma outra linguagem, mas é uma linguagem que, por exemplo, os jovens hoje estão muito familiarizados com essa linguagem, né? Hoje nós temos uma geração que a gente costuma chamar de geração digital, né? Que já desde pequeno tem acesso a essas informações que estão nas mídias digitais, coisa que no meu tempo, por exemplo, não existia, né? O fato de termos novos programas, novos softwares, né, e novos meios de comunicação, isso facilita bastante porque os museus têm a possibilidade de colocar, né, a público a sua cultura, a sua função, de uma forma bem, não só lúdica, né, mas de uma forma também, com uma linguagem também muito próxima da linguagem dos usuários, né? Essa é uma grande vantagem, né? Mas hoje nós temos uma ideia de uma noção de interatividade que é muito mais profunda, né, do que a gente pensava em termos de interatividade anos atrás. Porque nessas ferramentas a gente pode deixar a nossa impressão, nós podemos deixar a nossa marca lá dentro. Essa é a principal característica, né, dos museus virtuais, né, esses que a gente chama, né, de fato que são museus virtuais de última geração e que permitem que uma troca entre os interlocutores, mais do que uma troca entre o público e o museu, ou o público e o acervo do museu, ou o público e a cultura, né, uma troca que passa por outras pessoas. Quer dizer, o fórum dentro, né, a página de fórum, a página de informações, a página blog, tem um número grande de ferramentas possíveis que são consequências, né, desse avanço das mídias digitais, que permitem que as pessoas, em função daquele acervo, em função daquela cultura, em função daquela, né, daquela ciência, daquela tecnologia, eles possam entrar em contato uns com os outros e deixar um registro. Quer dizer, o que ele escreve fica lá dentro, o que ele conversa, quer dizer, os museus virtuais hoje olham muito para isso, né? Quem que é esse público que nos visita? E o que eles querem? Quer dizer, é uma forma de estar sempre em contato permanente com o público. Bom, eu acho que pensar nessa tecnologia toda digital em relação às artes é um assunto bem complexo. Acho que tem várias questões que a gente pode abordar. Para determinadas obras, eu acho que a contribuição é enorme, é imensa. Por quê? Pelo acesso, que fica muito mais simples. Por exemplo, uma obra de relevância como a Mona Lisa, por exemplo, ela está presa, restrita a um espaço físico francês, que nem todo mundo vai ter essa oportunidade de verificar, de ver pessoalmente essa obra, de ter uma interação com essa obra pessoalmente. E essa experiência do museu virtual, ela te coloca numa experiência de interação, dependendo do aplicativo, da forma com que isso é trabalhado, como se você estivesse naquele local, vendo aquela obra. Então, acho essa experiência muito interessante, que é muito diferente, por exemplo, da reprodução desta obra de arte, que quando os processos de reprodução surgiram no século XIX,
naquele momento era uma coisa interessantíssima. Você pensar que uma obra restrita a poucos olhares, de uma produção do século XVI, do século XV, que quase ninguém tinha oportunidade de ver, e que agora todo mundo pode ver, saber, conhecer, né? Foi uma grande revolução, esse aparecimento das máquinas que possibilitaram essa reprodutibilidade da obra de arte. Só que agora eu acho que a discussão é muito mais interessante, porque você não tem só uma reprodução dessa obra de arte, mas você tem também todo um processo de imagem, de produção de imagem, que te coloca numa interação muito maior com a obra, né? Você pode vê-la sobre vários ângulos, sobre vários pontos de vista. Então você tem uma relação muito melhor com essa obra do que aquela imagem fixa produzida por um retrato, por exemplo, uma fotografia, né? ou por uma reprodução gráfica. É bem diferente, né? a potencialidade digital. E aí eu acho que nesse sentido aí nós ganhamos muito com esse campo da experimentação do museu virtual. Eu acho que algumas obras que são de curiosidade mundial, mesmo que a pessoa não tenha um conhecimento de arte, mesmo que a pessoa não saiba nada de arte, existem alguns ícones que ela deseja ver. A Mona Lisa é um grande exemplo disso. E aí eu acho que isso acaba também fazendo com que essas pessoas que não têm essa intenção artística de conhecer sobre arte e vai utilizar o museu digital, acaba levando essas pessoas a conhecer outras obras. Às vezes ela vai ali para buscar algumas dessas referências que são mais faladas, que circulam mais na nossa cultura, e de repente ela descobre outras obras e descobre também um outro tipo de relação com a obra, um outro sentido, porque a dinâmica de interação digital ela é muito interessante. Ela te dá uma perspectiva espacial, de tratamento com o objeto, que muitas vezes chega a ser mais interessante do que quando você tem essa relação da presença junto com a obra. Fico pensando, continuar aí no exemplo da Mona Lisa, é um quadro muito pequeno, que por questões de segurança fica numa distância enorme em relação ao espectador, muito visitado. Então a visitação forma-se fila, então é uma visitação rápida, as pessoas não têm muito tempo para ficar ali contemplando, apreciando. Então eu fico pensando que você fazer uma incursão no meio digital em relação a essa obra é muito mais interessante. Você consegue ver com muito mais detalhes, muito mais riqueza. A obra ela parece ser muito mais ampla do que na realidade ela é fisicamente. Ela ganha uma dimensão, uma suntuosidade muito maior, espacial, perceptiva. Então eu acho que para algumas das obras de arte, a experiência virtual ela tende a valorizar essa produção artística. Agora, para outras obras, eu acho que é um pouco mais sem sentido você experimentar esse museu virtual e ficar por aí, parar por aí. Acho que algumas obras requerem realmente assim, um contato direto e não justifica você manter essa ausência da obra. Principalmente as obras ligadas a processos de interação, que o receptor ele constrói a obra, né, junto, na hora que ele está manuseando, na hora que ele está interagindo com a obra, que geralmente são as propostas da arte contemporânea. Eu acho que eu não vejo sentido, por exemplo, dá para você experimentar algumas coisas, mas não substitui uma visita, por exemplo, ao Inhotim. A visita ao Inhotim, ela é inesquecível, ela é interessante,
por esse contato direto que você tem com a arte contemporânea, por aquelas sensações que você experimenta, por aquela construção que você faz ali, perceptiva, no momento em que você está interagindo com a obra. A obra, ela se produz naquele momento, ela se produz naquele instante. E aí eu acho que para esse tipo de proposta é interessante você conhecer a obra do ponto de vista do museu digital, por algumas questões, mas não como substituição à presença física da obra. Aí eu acho que a presença física da obra ela é muito mais rica, muito mais complexa do que o museu virtual vai te oferecer.